A paz do Senhor, adolescentes, glória a Deus por mais esta escola dominical, glória a Deus pela vida de vocês e glória a Deus porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado. Estamos estudando a história da igreja, nesse quarto trimestre e tem sido muito bom estudarmos a história da igreja. É maravilhoso, aprendermos que o Senhor tem abençoado a sua igreja em todos os tempos e estamos verificando e ficando mais familiarizados com a história da igreja do Senhor. Amém? Quero separar esse tempo agora, adolescentes, para que possamos ofertar a casa do Senhor. Vocês já conhecem, pode ser pelas contas da igreja, pelo PicPay ou vindo pessoalmente à casa, aqui à igreja. Que vocês possam ficar à vontade para ofertar a casa do Senhor como desejarem. Vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui, por mais esta EBD, ó Pai, pelos nossos adolescentes, ó Pai, pelas suas famílias, que o Senhor possa estar entrando nos lares agora, quebrantando os corações, tendo misericórdia de todos nós e abençoando, ó Pai, o nosso domingo, ó Pai, para que possamos, ó Pai, te adorar e, ó Pai, separarmos, ó Pai, um tempo, Senhor Jesus, para aprendermos da Tua palavra e orarmos, ó Pai, e buscarmos o Teu nome. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Adolescentes, agora nós estamos na 12ª lição, que tem o título O Avivamento da Rua Azusa. O nosso textuário está em Joel 2:28. Vamos ler? O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Vamos ler mais uma vez? O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Joel 2:28. O avivamento na Rua Azusa. Vocês sabem o que significa avivamento? Avivamento é tornar a viver, ter vida novamente. Para a gente tentar simplificar aqui, vocês podem imaginar uma árvore seca, que não dá mais frutos, que não tem mais folhas, que seus galhos estão secos. Então essa árvore está morrendo, essa árvore está prestes a morrer, ela não dá mais frutos. Mas se ela voltar a dar frutos, voltar aos seus galhos crescerem novamente, ela crescer novamente, as suas folhas voltarem a brotar e ela der frutos, essa árvore será avivada. O avivamento é uma busca intensa da igreja aos dons espirituais. É a igreja buscando o poder de Deus, igual nós lemos na aula passada em Atos 2:4. Eu vou ler aqui para que vocês lembrem, do que nós lemos na aula passada. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então, o avivamento em que
iria acontecer na Rua Azusa, que aconteceu na Rua Azusa, é o avivamento que nós fazemos referência, que nós nos baseamos, que aconteceu também em Atos 2, 4. Vamos ler na nossa revista? A história do avivamento da Rua Azusa começa quando Nelly Terry, uma moradora de Los Angeles, que frequentava uma pequena igreja da santidade. Essa forma de chamar a igreja da santidade, é algo muito comum, né? Essa denominação evangélica é muito comum nos Estados Unidos terem igrejas assim. Ela fez uma viagem a Houston, Texas, em 1905. Ela frequentou a igreja de William Seymour. Vamos guardar esse nome, William Seymour. Ele pastoreava uma dessas igrejas e ele ainda não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, como a evidência que em falar em outras línguas, que é característica dos pentecostais. Ela estava convencida de que aquela pregação sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a busca dos dons espirituais, era uma pregação bíblica. E Seymour, ele aprendeu com Parham, né? Nós estudamos também, nós falamos sobre ele na aula passada, vocês vão lembrar, Charles Fox Parham, um professor, ele mais os seus alunos de uma escola bíblica começaram a estudar a palavra de Deus e viram que em Atos 2 houve um grande rebuliço, um grande avivamento na igreja que transformou a igreja primitiva. E eles queriam aquela transformação para ele. Seymour, ao ouvir a pregação de Charles Fox Parham, Seymour, ele buscou também o avivamento para a vida dele e também ser batizado em línguas estranhas, batizados com o Espírito Santo. O avivamento ele começa após as divergências na igreja de Nelly. Um grupo de irmãos resolveu ouvir Seymour e se reunir para oração e adoração na casa de Richard e Ruth Asbury, em 9 de abril de 1906. O derramamento teve início quando Edward Lee foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em línguas após Seymour ter orado com ele. E os dois estão e dirigiam a casa de Asbury, uma outra pessoa que também iria ali ser cheia do Espírito Santo. Lá eles cantaram um hino e oraram e testemunharam uma pregação de Seymour, usando Atos 2, 4. Então, Seymour pregou em Atos 2, 4. Após a mensagem, Lee levantou suas mãos e começou a falar em línguas estranhas. Ela foi batizada com o Espírito Santo. O Espírito de Deus se moveu sobre aqueles crentes reunidos e 6 outras pessoas começaram a falar em línguas naquela mesma noite. Poucos dias mais tarde, em 12 de abril, William Seymour finalmente, ele não tinha sido batizado com o Espírito Santo, finalmente recebeu o batismo com o Espírito Santo e muitas testemunhas que estavam ali viram como o poder de Deus estava sendo manifestado naquele lugar. Uma testemunha ocular, Emma Conton, mais tarde relembrou aquelas experiências. Acompanhe na revista. Eles clamaram durante 3 dias e 3 noites. As pessoas vinham de todas as partes. Perto da manhã seguinte, não havia como entrar na casa. A casa estava cheia.
Conta-se que algumas pessoas que conseguiam entrar na casa caíam sob o poder de Deus, sem que houvesse alguém que as sugestionasse. E toda a cidade ficou agitada, e clamaram ali até o chão da casa ceder, mas ninguém ficou ferido. Durante aqueles 3 dias, muitas pessoas que tinham vindo só para ver o que estava acontecendo receberam o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas eram curadas também e pelo poder de Deus. Olha que maravilha, adolescentes. Houve o avivamento, começou o avivamento por algumas pessoas humildes, pessoas que buscavam a Deus, pessoas que muitas vezes não tinham tanto conhecimento teológico, mas elas amavam a palavra de Deus. Elas se colocaram de joelho. Todo o avivamento, toda a transformação, ela vai vir com esses ingredientes: oração, leitura da palavra e adoração. O avivamento de todos os tempos, em todos os lugares, vai começar com pessoas, com corações quebrantados na presença do Senhor, humildes, buscando a Deus com humildade, em oração, em jejum, em leitura e prática da palavra, e adorando ao Senhor. O avivamento, nós percebemos que o avivamento ele é genuíno, ele é um avivamento verdadeiro, ele não é só barulho, porque o avivamento ele tem que ser constante. O mover do Espírito Santo tem que ser constante na igreja, produzindo a energia espiritual, o poder espiritual. Vamos ler Atos 4:31, na nossa Bíblia McCheyne, está na página 23. E, atevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem na sua carne, e viu a corrupção. Vamos ler o 32 também. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltando pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vos agora vedes e ouvis. Ou seja, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e é uma promessa que vai para Deus, que vem de Deus para nós, para sermos cheios do Espírito Santo, enchendo a igreja com o Espírito Santo. O avivamento na Rua Azusa, o local que eles escolheram, né, onde era o culto, era um casarão, né, um galpão, onde tinha sido usado para várias coisas, para depósito, para guardar muitas coisas, tinha sido até estábulo. E William Seymour, ele viu que via muitas pessoas e aquele avivamento estava chamando muitas pessoas de todos os cantos dos Estados Unidos. William Seymour, ele pensou o seguinte: eu preciso de um lugar maior porque as pessoas estão ficando na rua. Mas o avivamento era tão grande, tão poderoso, que as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo na rua mesmo. Mas então ele levou para a Rua Azusa a sua igreja, né? Então ali ele colocou algumas madeiras no chão, bem rústico mesmo, porque era um lugar bem humilde, improvisou algumas cadeiras. E naquela rua ele então começou a cultuar a Deus. Como eram os cultos na Rua Azusa? Em poucos meses, a Azusa Street Mission, que passou a se chamar
Missão de Fé Apostólica. Então, foi a igreja onde começou o avivamento. Mesmo nome que Gunnar Wing e Daniel Berg deram à igreja fundada por eles aqui no Brasil. Nós estudamos na aula passada. E que só passou a se chamar Assembleia de Deus oficialmente em 1918. Tornou-se a maior igreja da cidade, com cerca de 1,3 mil pessoas frequentando os cultos diariamente. E o fervor do avivamento continuou por 3 anos. Os cultos eram realizados de domingo a domingo. Olha só, eles estavam tão avivados, o poder de Deus era tão grande, que eles faziam culto de domingo a domingo, 3 vezes por dia, pela manhã, à tarde e à noite, com o prédio sempre lotado. A mensagem era de amor de Deus e de unidade e igualdade. Eram a prioridade das mensagens. Não havia ali diferença. É bom a gente lembrar que nesta época, na época em que William Seymour e a igreja da Rua Azusa começou a ser avivada, havia segregação racial, ou seja, era um tempo de muitas dificuldades e havia este problema, né? O problema da segregação racial, que infelizmente era uma época muito triste, mas mesmo assim William Seymour, cheio do poder de Deus, um homem humilde, mas cheio do poder de Deus, não se sentiu amedrontado e isso não foi um obstáculo para a vida de William Seymour. Ele continuou a buscar o batismo com Espírito Santo. Dizem que quando as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo na Rua Azusa, elas falavam em outras línguas, elas profetizavam e falavam em outras línguas. Uma irmã que foi batizada, em um desses cultos, ela passou a tocar piano como nunca, e ela nunca tinha tocado piano na vida dela. E ela cantou e profetizou em várias outras línguas. Tamanho era o poder e o avivamento que estava acontecendo na Rua Azusa. Era um poder muito grande. Todo os Estados Unidos estava falando daquele momento, daquele poder. Nós podemos ver que é a doutrina que foi ensinada lá em Atos dos Apóstolos, pelos apóstolos da igreja, pelos homens da igreja, pelos servos de Deus, estava aqui acontecendo na Rua Azusa. Estava transformando aquelas pessoas pela palavra de Deus. Atos 2, 43, página 24 da nossa Bíblia, vai dizer o seguinte: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, o poder de Deus estava ali na Rua Azusa e muitas pessoas estavam sendo transformadas, sendo curadas. William Seymour orava e muitas pessoas eram curadas. Muitos homens também de Deus que estavam sendo batizados com o Espírito Santo eram também, eles oravam pelas pessoas e as pessoas eram curadas. E isso tudo, irmãos, não veio, irmãos, do desejo do homem, mas sim do desejo de Deus. Embora nós devemos sim buscar o avivamento, porque aqueles que não buscam o avivamento, infelizmente, não dão frutos. O avivamento, ele vem para a igreja e nós temos estudado isso durante a nossa revista, durante esse estudo que estamos fazendo sobre a igreja primitiva, de que a igreja, ela dá frutos, ela precisa dar frutos, senão ela é uma árvore
seca, uma árvore morta, que não dá frutos. Nós sabemos que a igreja precisa dar frutos. A igreja que é avivada, ela dá frutos. E ela sempre, irmãos, sempre terá a palavra de Deus como base para o seu caminhar. Nós temos que ter a palavra de Deus para o nosso caminhar. Nós temos que ter a palavra de Deus como para nos direcionar. O avivamento na Rua Azusa, ele não foi um avivamento causado pelo homem, algo passageiro, porque contagiou todo o mundo. As pessoas chegavam ali e não acreditavam no que estavam vendo. Tamanho era o poder. O que as pessoas viam ali, elas viam que não era coisas de homens, mas de Deus, porque os homens estavam sendo batizados com o Espírito Santo, havia dons de línguas, dons de profecia, as pessoas eram curadas. E é importante a gente saber, entender sobre a Rua Azusa. Por quê? Porque entendemos que o batismo com o Espírito Santo é algo para nós, para a igreja. A igreja deve sempre estar buscando ser avivada, não pensar que isso só aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, como muitos pensam que isso só foi algo que aconteceu na igreja primitiva. Não, a igreja do Senhor, ela deve buscar o avivamento. E você, adolescente, deve buscar o avivamento, deve buscar os dons espirituais. Vamos ver as principais doutrinas bíblicas pentecostais. A síntese da mensagem pentecostal é: Jesus salva, Jesus cura e batiza no Espírito Santo. Vamos ver cada uma delas. Jesus salva. A mensagem pentecostal é cristocêntrica. O que quer dizer isso? Cristo, ele é o centro da mensagem. Cristo, ele é o centro da nossa vontade, nós devemos buscar sempre a Cristo. O cristão deve sempre ter Cristo como centro. A igreja deve ter sempre Cristo como centro. A mensagem cristã, ela é direcionada sempre a Cristo. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, em sua célebre pregação, após o derramamento do Espírito Santo, pregou sobre Jesus. Jesus era o centro da mensagem da igreja primitiva e é também das igrejas pentecostais. Então, a igreja pentecostal que surgiu ali com o avivamento da Rua Azusa, ela vai ter sempre Cristo como centro de suas mensagens. Sempre estarão direcionando o homem a buscar a Cristo, o pecador a se arrepender dos seus pecados e buscar a Cristo. Aos homens que necessitam de serem curados, buscar a Cristo. Tudo devemos centralizar em Cristo. A Assembleia de Deus tem a ênfase em Jesus, o único e suficiente Salvador. Então, nós sabemos que é Cristo que salva. É só Cristo que pode nos salvar. É só Cristo que pode nos ajudar. É só Cristo que morreu por nós. É o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que veio e morreu para nos salvar. Então, nós devemos ter não o homem como centro de todas as coisas, porque ele não é o centro. O centro de nossas vidas deve ser Cristo. Nós devemos viver para honrar e glorificar a Cristo. Nós devemos fazer a vontade de Cristo, como Ele nos deixou ali a sua vontade sobre a sua igreja. Nós devemos fazer a vontade de Cristo.
Jesus cura. Jesus, irmãos, ele está vivo e ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Assim como ele fez milagres no passado, ele continua a fazer milagres até hoje. Na Rua Azusa, os relatos históricos da Rua Azusa dizia que muitas pessoas que chegavam lá eram curadas de várias doenças. Os irmãos que estavam ali, William Seymour, o pastor que estava ali liderando aquela igreja, ele, quando orava, as pessoas eram curadas. Então, nós sabemos que Cristo, ele cura sim. Por quê? Porque ele tem um amor imenso por nós. E quando nós nos achegamos a Cristo e pedimos, Senhor, nos cure, estamos doentes. Às vezes temos muitos problemas, né, espirituais, mas também às vezes temos problemas de saúde. E nós devemos orar por nós, quando temos problemas de saúde, para que o Senhor nos cure, e devemos acreditar. Hoje em dia as pessoas não estão acreditando mais que Cristo cura, mas Cristo cura sim. E a mensagem pentecostal, a mensagem das igrejas pentecostais, é baseada na palavra de Deus que Cristo cura. Nós sabemos que Jesus, quando veio aqui ao mundo, ele curou muitas pessoas. Foram tantas pessoas que Cristo curou que não estão relatadas todas as curas na palavra de Deus, na Bíblia. Porque foram tantas pessoas que precisariam de muitos e muitos outros livros para poder falar de todas as curas. Mas, pela palavra de Deus, nós sabemos que Cristo cura e você deve acreditar. E os apóstolos, eles acreditavam e quando eles oravam, curavam. Jesus curava. E nós devemos orar também em nome de Jesus para que as pessoas sejam curadas e quando estivermos doentes, devemos orar para que Deus venha nos curar. Porque nós acreditamos, nós, assembleanos, pentecostais, nós acreditamos que Cristo cura sim. E você deve acreditar que Cristo pode curar. Se você conhece alguém que está doente, ore por ele. Se você está doente, nesta manhã de domingo, ore para que Cristo te cure. Amém? Acredite nisso. Porque Cristo curou no passado e tem curado até hoje. Jesus batiza no Espírito Santo. Essa é uma doutrina bíblica pentecostal. Nós falamos sobre Atos 2 e 4, que o batismo com o Espírito Santo, ele capacita o cristão para fazer a obra de Deus. Nós aprendemos, que maravilha, né? Adolescente, aprendemos bastante sobre isso nessa revista, de que a igreja perseguida, ela foi avivada pelo Espírito Santo e quando ela foi perseguida, ela era capacitada pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho. E olha como as pessoas eram salvas. As pessoas não entendiam como falavam com tanta ousadia, como falavam com tanto discernimento. Elas ficavam impressionadas com o poder com o poder de Deus e com as palavras que eram ditas pelos cristãos da igreja primitiva. Então, o batismo com o Espírito Santo é para capacitar o cristão a fazer a obra de Deus. E por último, Jesus breve voltará. Nós temos essa esperança que o Filho de Deus irá voltar para nos salvar. Nas quartas-feiras, o nosso pastor tem pregado sermões sobre o céu, porque nós precisamos ter essa esperança. As pessoas muitas vezes têm esquecido que Jesus breve voltará. Jesus breve voltará. Nós precisamos ter isso em mente. Que, como a palavra disse, que ele pode voltar a qualquer momento.
A qualquer momento, ele pode vir buscar a sua igreja. Nós devemos estar buscando o avivamento, buscando nos santificar, buscando a oração, buscando fazer a palavra, ler a palavra de Deus e fazer aquilo que está escrito, praticar a palavra de Deus, para que o Senhor possa nos encontrar e levar a sua noiva, nos levar para o céu. Porque Cristo, ele vem buscar aqueles que se arrependeram dos seus pecados, daqueles que têm esperança na volta de Cristo. E a igreja pentecostal, a doutrina bíblica pentecostal, acredita que Jesus breve voltará. Então, para a gente gravar aqui, quais são as principais doutrinas bíblicas pentecostais? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus breve voltará. O avivamento da Rua Azusa mudou a história da igreja como um todo. Do século XX para cá, nós estamos no século XXI, a história da Rua Azusa mudou como as pessoas enxergavam a igreja. A igreja, ela passa a ter o poder de Deus novamente, porque a igreja primitiva, ela tinha o poder de Deus e ela era uma igreja avivada em contínuo, ela era avivada em todo o tempo. Mas, quando a igreja para de dar frutos, ela passa a secar e a morrer. Então nós, que fazemos parte da igreja, adolescente, preste bem atenção, nós temos estudado sobre a história da igreja. Nós, adolescentes, devemos buscar este avivamento. A nossa igreja tem buscado o avivamento. Aproveite estes momentos para você buscar junto com a igreja. Aproveite esta oportunidade que nós temos tido, que através do Espírito Santo, que tem orientado os nossos pastores a falar sobre o avivamento, a orar sobre o avivamento, para que você também ore, você também seja tocado com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, a ser avivado. Amém? Que o Senhor possa ter falado aos seus corações, que o Senhor possa tocar no seu coração e quebrantar. Você tem a oportunidade hoje de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor para ser avivado. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que o Senhor esteja conosco, abençoando, ó Pai, abençoando o culto à noite, quebrando os nossos corações para sermos cheios do Espírito Santo. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.